Shalom Lerulano, eu sou o Pablo Filippo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Aleph ao Ômega. Hoje, continuando o estudo do Salmo 119, nosso acróstico sobre a palavra de Deus, Terrelim Kuf Yud Tet. Iniciando hoje a porção relativa ao Dalet. Então, nós temos aqui 8 versículos, cada qual começando com Dalet, perceba, certo? E hoje veremos o versículo 25, 26, 27 e 28. Diz aqui o texto: Davika leafar nafshi, hayeni ki devareha, derahai sipalti va ta'aneni, lamideni hukeiha, derer ikudeha, ravineni, viasira, beniflaoterra, dalifa nafshi mituga, kaimeni ki devareha. Vamos versículo por versículo agora. Então diz o texto aqui, o 25, novamente vou ler. Davika leafar nafshi, hayeni kidevareha. Então ele faz uma declaração e depois uma súplica. A declaração diz Davika leafar nafshi. Davika é o verbo davak, está na forma kal, que é a mais simples, está na terceira pessoa feminina, se referindo a nafshi. Então, a minha alma, nefesh, é a alma, vida, é, o ser como um todo. Palavra bem completa, várias possibilidades de tradução, aparecem mais de 750 vezes no texto hebraico, de grande importância. Então, davika, o davak significa estar apegado, estar junto, estar grudado. Então, ele diz aqui, ó, davika está apegada, nafshi, olha só, leafar. Então, nós temos a preposição le, ok, em, para, a, e afar é o pó, certo? Leafar, apegada ao pó, nafshi, ou seja, prostrada está minha alma, caída por terra, apegada ao pó, ou seja, uma situação difícil. Então, davika leafar nafshi. Hayeni que devareha. Então, aqui ele faz uma súplica. Nós temos o verbo hayá, que é o verbo ligado à vida. Então, é viver, sobreviver, causar, gerar vida, vai depender do grau que ele esteja. Aqui ele está no grau piel. Aliás, veremos nessa perícope de hoje várias vezes o imperativo do piel. Então, nós temos aqui o piel, caracteriza aqui esse patá, é o ponto dentro da segunda consoante. Então, o imperativo é haye, certo? Porém, ele está junto com o sufixo. Então, haye aqui é dá-me vida, gera minha vida, vivifica-me, ou algo sempre nessa ideia. Então, uma vez que a alma está batida, está no solo, né, está caída ao chão, preserva minha vida, dá-me vida, renova minha vida, vivifica-me. Então, vivifica é o imperativo, me é o sufixo ni aqui. Esse sufixo veremos ele em outras construções nos próximos versículos. Então, hayene que devareha. Então, nós temos hayá, no imperativo do piel, haye, mais o sufixo ni, hayene. Perceba que com o sufixo cai, né, a última consoante, uma vez que isso aqui é um verbo fraco, chamamos ele de lamed re. Por que lamed re? Dentro dessa ideia aqui, ó, perceba o pa'al, né? Serve como paradigma, ok? Então, a primeira consoante é o P, nós chamamos de P, a segunda de A e a terceira de lamed. Então, é um lamed re, ou seja, a terceira consoante da raiz é um re, é um fraco, uma vez que o re, normalmente, ele cai, ele desaparece. Que devareha, então nós temos aqui mais um prefixo, certo? O que, então que, transformou-se aqui em um hiri que perceba, em vez do sheva, porque ele está antecedendo outro sheva. Então, que, conforme, de acordo, a ideia do que, né? Que é conforme, de acordo, devareha, devare ou davar, né? Davar é a tua palavra, davar é palavra. Aqui, no sentido poético, no sentido de promessa, é, é, os decretos. Então, que devareha, então nós temos o erra, que é o sufixo da segunda pessoa, teu decreto, tua palavra, tua promessa. Então, novamente, perceba, Davika leafar nafishi, hayene que devareha. Próximo versículo diz, derahai,
aqui nós temos novamente derer, e você vai perceber que nessa porção do Dalet, do Salmo 119, a maioria dos versículos começam com essa palavra derer, caminho, procedimento, conduta, costume. Derahai se parte vataneni, lamideni rukeira. Vamos lá. Então, na primeira parte, ele faz uma declaração e, novamente, ele faz uma súplica na segunda parte. Então, diz aqui, ó, derahai. Então, temos der, no plural, derahim, certo? Derahim. E nós temos o sufixo, perceba, o sufixo ai, que é justamente no caso de um plural. Caminhos, primeira pessoa, meu, meus caminhos, ou minha conduta, meus caminhos, se parte. Então, nós temos aqui o verbo safar, se parte, ó, o verbo safar, ok? Está no piel, perfeito. Perceba que não há nenhum prefixo, né, na raiz, ó, só o sufixo, não há nenhum preformativo aqui, o que diz que está no perfeito. Então, piel clássico aqui, ó, o hirik marcando piel, mais a intensificação, a duplicação da segunda consoante, e o sufixo da primeira pessoa do perfeito, ti, se parti, eu, né? Então, derahai se parti. Então, meus caminhos, minha conduta, eu contei, eu narrei, porque o verbo safar é narrar, contar, certo? Fazer conhecido. Eu narrei os meus caminhos, a minha conduta, eu narrei. Vata aneni. Então, nós temos outro verbo aqui, o verbo aná, que é o verbo responder, ok? Basicamente, a ideia é responder. Está também aqui no caso, certo? Está na segunda pessoa, se referindo ao Senhor, né? Tu, né? Esse aqui é o, o preformativo, perceba, da segunda pessoa, né? Tá? Então, imperfeito, tá ane, certo? Vós respondestes, tu respondestes, aliás, tu respondestes, né? Tu respondeste, ou você respondeu, né? Ni. Novamente, perceba o sufixo tá nene. Então, respondeu-me. Então, narrei meus caminhos, né? A ideia de buscar o Senhor, a ideia mesmo de confessar, derahai se parte vatanene, ok? Aí vem a súplica, la mideni ukeira. Lamidene é o verbo lamad. Novamente, nós temos um piel. O lamad está aqui no imperativo, lamed. Lamed mais o sufixo ni, lamidene. Então, ensina-me, lamad é ensinar, ensina-me. Rukeira, nós temos o rukim, que são os decretos, e novamente o ra, que é o sufixo rukeira, teus decretos. Derahai se parte vatanene lamidene rukeira. No 27, novamente o derer, como eu mencionei. Derer picudeira ravinene. Aqui nós temos um outro pedido, ok? Começa com um pedido, não com uma declaração. E termina com uma declaração. Olha só. Então, o pedido é Derer picudeira ravinene. Derer caminho, ou conduta, sempre nessa ideia de uma conduta, um caminho a ser trilhado. Picudeira, nós temos aqui os picudim, já vimos essa palavra antes. Picudim são as instruções, as ordens do Senhor. E, novamente, o sufixo da segunda pessoa, eira. As tuas instruções, a tua instrução, os teus decretos, o caminho dos teus decretos, a conduta dos teus decretos, ravinene. Esse é o pedido. Nós temos aqui o verbo bin, certo? Verbo bin, que é discernir. No caso, ele está no ifil, é causar o discernimento, ou seja, me ensina, me faça compreender. E nós temos aqui o imperativo, ó, raven, certo? No ifil, raven. Perceba que é um verbo oco, porque ele tem o iod no meio, certo? Por que é oco? Porque normalmente na conjugação esse iod ele desaparece. Perceba que no imperativo ele é raven, desaparece iod, fica aqui a característica do ifil, que é o rei mais o kametz, raven, ni, faz-me discernir, ou me instrua, a ideia é essa, me faça discernir. Então, raveni, perceba que na junção do sufixo ni, o iod retorna, então fica ravinene, então derel picudeira ravinene, o modo das suas instruções, o caminho da sua instrução, né, me faça discernir,
Algumas traduções vão traduzir o dera como propósito. O propósito das tuas instruções me faça discernir. Aí vem a declaração. Ve asirra benifla o terra. Nós temos um vav aqui, que ele não pode ser traduzido como conjuntivo tão somente no sentido de e, ficaria estranho. Ou pobre, né? Porque aqui seria a ideia da segunda parte do versículo, uma consequência, né? Então, algumas traduções vão trazer como então, em vez de simplesmente e. E nós temos o verbo asirra, que é essa raiz aqui, sim, yod, het. Então, asirra, perceba que eu tenho aqui um imperfeito, esse é o preformativo da primeira pessoa, ok? Temos aqui, nesse caso, esse verbo significa meditar, prestar atenção, olhar com cuidado, refletir sobre algo, ok? Está aqui no calo, certo? Imperfeito, bem tranquilo, ó. Junto aqui a primeira pessoa, certo? O preformativo da primeira pessoa, que é o Aleph, a Sirra, meditarei. E aqui nós temos esse Kamitzahé, coortativo, que é a ideia de desejo. Então ele enfatiza, eu desejo, de fato eu meditarei, então buscarei meditar, refletir, olha só, em quê? B, então nós benipleoterra. Perceba que o prefixo B, em, né? Em, niflioterra, perceba novamente aqui o sufixo da segunda pessoa, teus, teus o quê? Nós temos o verbo palá, ele está no nifal e ele aqui é um particípio, niflaot, maravilhas. Palá é ser maravilhoso, é um prodígio. Então, niflaot é seus prodígios, suas maravilhas. Então, derel picudeira, ravinene, então a súplica, me faça compreender o propósito dos teus caminhos. Então, meditarei com toda certeza nas tuas maravilhas. O 28, ele traz a mesma formação dos primeiros dois versículos. Então, ele traz aqui, Dalifá nafshimi tugá, kaimene kidevareha. Então, ele traz a declaração primeiro, e na segunda parte, novamente, um imperativo, um pedido, uma súplica, e um imperativo piel. Então, ele diz, Dalifá nafshi, novamente nafshi, minha alma, minha vida, né? Meu ser. Dalifá é chorar, estar realmente sem sono, pesaroso, angustiado, alguma coisa nesse sentido. Então, Dalifá, chora a minha alma. Então, nós temos o Kalo, terceira pessoa feminina, se referindo a Nefesh, que é feminino, né? Então, a minha alma, ela, minha alma, Dalifá, ela, Dalifá, Nafshi, Mitugá. Então, chora, consome-se, algumas traduções vão trazer se consome, consome-se, ou simplesmente chora, Nafshi, Mitugá. Tugá é tristeza. Temos aqui o prefixo min, certo? O nun do min, ele é aglutinado, esse sinal demonstra isso, min, tugá, torna-se mitugá, de tristeza. Dalifá nafshi mitugá. Aí vem o pedido, kaimene que devareha. Falando em pedido, eu já peço, aproveito que você curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, ok? E lembrando que na descrição do vídeo está toda a bibliografia que eu utilizo para concluir, para estudar esses temas. Você pode ali se inspirar neles também, nessa bibliografia, e também a descrição ali, caso você queira contribuir, abençoar o canal com um Pix, lá estão os dados para isso, ok? Então, na segunda parte, ele faz novamente uma súplica e novamente ele usa um pielo, certo? Imperativo. Então, nós temos aqui o verbo cum, que é um verbo extremamente utilizado no texto bíblico, tá? Muito, muito mais no calo, aqui está no piá, mas no calo. A ideia é de levantar, pôr para cima, estabelecer. No piel, ele traz a ideia de sustentar, fortalecer, ou seja, uma forma mais intensiva de simplesmente levantar, fortalecer. Então, ele pede Kayem, né, que é o imperativo, aqui como súplica, estabelece, sustenta, suporta, ni, novamente, a mesma formação que nós vimos antes, o sufixo da primeira pessoa. Então, sustenta-me, fortalece-me, e novamente, o que devareja,
conforme a tua palavra, ou pela tua palavra, ou tua promessa. Então, Dalifana Fishimituga, abatida está minha alma, chora minha alma de tristeza. Fortalece-me pela tua palavra, conforme a tua promessa. Então, lendo aqui, olha que interessante, já partindo para o final, você vai perceber que eu destaquei 3 imperativos do Pielo como súplicas. Então, nós temos aqui uma declaração, uma súplica. Uma declaração, uma súplica. Uma súplica seguida da declaração, e aqui nós voltamos à mesma forma, uma declaração com uma súplica. Vamos ler novamente. Davi kale afar nafshi, hayeni que devareha. Derahai se parti, bataneni lamideni rukeha. Derel picudeira ravineni, ve asirra benifla alterra. Dalifana shimituga, kaimeni que devareha. Ok? Se você gostou, então continue nos acompanhando. É um prazer estar junto aqui estudando a palavra do Senhor e te espero aí no nosso próximo vídeo. Até mais.